Olá, pessoal. Vamos seguir aqui com o nosso projeto de gravar as aulas. Então, hoje a gente está gravando aulas do que a gente pode chamar aí de gestão da qualidade, né? Ao longo da minha trajetória, eu dei algumas disciplinas que envolviam a parte de gestão, a parte, de repente, mais quantitativa também do tema. Então, a ideia com esse tema que a gente está pegando aqui é falar um pouco mais da gestão. Então vai pegar vai ficar um pouco híbrido com algumas disciplinas que eu leciono. Então a gente vai tentar falar dessa maior parte aí de gestão da qualidade. Então essa primeira aula a gente fala um pouco do histórico, mas a gente vai focar também em visões iniciais do que seria o conceito da qualidade. A gente vai tentar juntos aqui, eu vou tentar colocar algumas perguntas que em geral eu coloco em sala de aula para a gente conseguir criar a percepção do que seja qualidade e gestão da qualidade, beleza, pessoal? Então, como é que a gente segue aqui, né? A ideia é dividir essa aula aqui basicamente em dois módulos e eu estou fazendo tanto nas minhas disciplinas na graduação e focando aqui para o YouTube também. Eu tentei deixar o meu curso mais produtizado, né? Eu acho que é muito importante para o engenheiro de produção, para o administrador ou para alguma outra carreira que essa disciplina seja útil. Quando você fala da parte de gestão, engenharia da qualidade de maneira ampla, você conseguir também produtizar aquele conhecimento que você obteve. Então, agora, a partir de agora, os meus cursos vão focar bastante nisso. Esse aqui eu vou dividir basicamente em dois módulos, em que a gente vai começar construindo as noções da qualidade e depois a gente vai trabalhar um aprofundamento dessas noções da qualidade. Então, bom, dentro dessas noções eu gosto de começar as aulas jogando para os alunos o que é qualidade, né? Então, se você está em algum curso, está assistindo esse vídeo, você pode fazer um exercício de tentar pausar esse vídeo e tentar refletir sobre o que você entende que seria qualidade, né? A gente tem uma ideia intrínseca do que tem ou não qualidade, e se você é um colega também que está usando esse material no seu curso, fique à vontade, tomara que seja bastante útil, e pode ser uma hora também que você pause o vídeo aqui e tente discutir com a turma o que é essa parte de qualidade. Então, beleza. Em geral, pessoal, a gente pode. O que eu começo dizendo, né? Eu, naturalmente, como eu sou engenheiro, tenho uma tendência a matematizar um pouco as coisas. Então, é muito importante a gente dizer, né? Vamos começar com uma definição bastante básica, que eu gosto de começar dizendo, que qualidade é adequação ao uso. Você pode entender qualidade como você entregar aquilo que está acordado. Então, assim, é uma definição bem básica que a gente pode partir a partir dela, né? A gente parte dessa definição para conseguir entender um pouco mais e aprofundar do que se trata a qualidade. Eu falei da minha base como engenheiro e a questão de matematizar, porque se você imaginar, por exemplo, uma regressão múltipla, uma função linear em que você tenha vários preditores, vários x, né? x1, x2, xn, o que acontece? Você pode entender que qualidade é o seu y, e, digamos, dependendo do contexto, você pode ter um X1 que seja pontualidade. Você pode ter um X2 que seja a entrega ser completa, né? Já estou pegando aqui para a minha linha de pesquisa, que é logística também. Você pode ter um X3, que é você ter algum apoio ali na sua entrega, na carga, na descarga daqueles materiais. Então, pessoal, é muito importante a gente tentar entender o que é ter qualidade e, dependendo de qual contexto, o que é ou não ter qualidade, a ausência de qualidade, em que isso implica. E aí, pessoal, eu jogo também para os alunos, né? Esse é um início que é até curioso, porque, em geral, como é a primeira aula, as pessoas ainda não me conhecem, então elas costumam ficar bastante intimidadas, né? Pô, já tá esse cara aí perguntando pra gente o que é gestão da qualidade. Então, assim, eu gosto de dizer que você pode ter alguns, digamos assim, macetes, né, para você definir alguns conceitos. Então, por exemplo, qualidade. A gente foi construindo aqui
a nossa ideia, né? A ideia inclusive eu peço para vocês deixarem aí nos comentários o que vocês entendem, para vocês complementarem também a visão que está aqui. E eu gosto de sempre, por exemplo, quando eu vou ensinar alguma definição que você pode usar numa entrevista, numa dinâmica de grupo em empresas, você pode usar eventualmente numa prova de aula para concurso, e para você evitar aqueles brancos, né? Você gaguejar, você ter ali algum determinado problema, você pode começar sempre qualquer definição, basicamente, dizendo que aquilo é um conjunto de alguma coisa. Então, assim, gestão da qualidade. A gente já construiu um pouquinho da ideia do que é qualidade, ainda que informalmente. E agora, pessoal, o que seria gestão da qualidade? Bom, é você gerir, você pode começar por aí, um conjunto de atividades que vão ser responsáveis pelo quê? O que a gente quer com uma gestão da qualidade, né? A gente quer, primeiro, manter o nível atual sem deixar ele cair, gerar melhorias dentro desse nível de qualidade, caso ele esteja aquém daquilo que é acordado, perfeito? E, claro, você depois quer instituir mecanismos de controle para que você evite que aquele nível de qualidade inferior retorne. Beleza? Então, você pode definir dessa forma, como um conjunto de práticas, de atividades, que vai ser justamente responsável por você manter a qualidade, melhorar a qualidade e até mesmo evitar que a qualidade saia daquele nível acordado. Beleza, pessoal? É claro que a gente está aqui batendo um papo, não é uma definição acadêmica, daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais de formalismo dentro desse sentido, tá? Então é aquilo, pessoal, é muito importante, dentro dessa reflexão de o que é ter qualidade, né? Por exemplo, vamos começar a pensar um pouquinho. Se você tem um carro de alto luxo, o que você espera com um carro de alto luxo, dentro daquela ideia da função Y em função de vários X? Bom, você espera que justamente ele tenha alto desempenho, que ele não quebre, não dê nenhum defeito. Então, repara, aí a gente está associando qualidade à visão de defeito também. O desempenho superior, você pode atrelar uma variável de aceleração, conforto, status. Então, reparem como eu gosto muito de falar do conceito de qualidade também, levando para uma área de indicadores. Então, você pode entender a qualidade como um grande indicador pai e composto por indicadores filhos. Então, nesse caso do carro de luxo, os indicadores filhos que vão formar esse indicador pai, essa árvore de indicadores, né? Olha só outro conceito legal que a gente está vendo aqui. Você pode ter lá status, desempenho, índice de defeitos, conforto, você pode desmembrar o desempenho ali em aceleração, velocidade e por aí vai. Então, naturalmente, pessoal, como esse bem de consumo ele tem um custo também muito alto, se esse carro dá algum defeito em 3 meses, obviamente ele vai estar muito aquém daquele nível de qualidade esperado. Beleza, pessoal? E por outro lado, esse é um exemplo que, bom, eu sou de 86, né? Eu já vou fazer 40 anos. Era um carro que durante os anos 90 a gente costumava ver muito quando eu era pequeno. O Fiat 147, né? Quem quiser busca aí no Google, verifica, deixa aí nos comentários se você já dirigiu esse carro. Então, assim, é um carrinho todo quadradinho ali, pequenininho, e que basicamente, pessoal, hoje em dia é muito raro você ver algum na rua, e se tiver algum funcionando, vai ser muito difícil ele ficar 3 meses sem dar nenhum tipo de defeito, porque já são carros com índice de quilometragem muito grande, com um desgaste ali de peças extremamente grande também. E naturalmente, se você adquirir esse carro, ou a gente pega alguns mais velhos também, né? Talvez não tanto quanto esse, ele ficar 3 meses sem dar qualquer tipo de defeito, você já vai estar no lucro, porque você investiu pouco, você está num carro aí que é extremamente simples, né? Cumprindo ali alguma função, transportando alguma coisa, te levando do ponto A ao ponto B. E se ele fica 3 meses sem quebrar, sendo algo tão velho, já com tanto desgaste, você realmente está no lucro. Beleza? E aí a gente vai para um terreno um pouco mais nebuloso e que amplia a nossa discussão também.
Em geral, isso é uma coisa até cognitiva, né, pessoal, do nosso cérebro. Quando a gente vê 99%, dá pra gente uma ideia de completude, de quase 100, de algo realmente muito bom, muito completo. Agora, dependendo do caso, a gente pode ver que também isso pode ou não ser bom ou pode ser até excessivo, tá, pessoal? Por exemplo, uma fábrica que produz 99% dos produtos, dos componentes dela sem defeitos. Dependendo do mercado que ela está vendendo, isso pode ser excelente, né? Ou pode ser até excessivo, porque às vezes o cliente dela, o varejo, pode não estar disposto a pagar por todos os controles, por toda a melhoria e evolução do sistema de qualidade que seja responsável por entregar esse número. Então, às vezes, eles vão aceitar, entre aspas, é evidente que o ideal seria zero defeitos, mas você está disposto a arcar com algum nível de defeitos em virtude de um preço ali um pouco mais dentro da sua realidade. Agora, é claro, se aí você traz esse número para casos, né, um pouco mais, digamos assim, complexos, há um tempo atrás, na verdade há bastante tempo, já deve ter aí uns 10 anos isso, você teve um caso ali daquele leite de soja, o A10, tendo problema ali com soda cáustica. Então, nesse caso, ainda que seja muito menos de 1%, você está falando de vidas humanas, você está falando de saúde. Recentemente você teve o caso ali da cervejaria Belo Horizontina também, que também você teve algum componente ali caindo naquela cerveja, você teve quem bebeu até mesmo indo a óbito e tendo problemas graves ali de saúde. Ou seja, quando você tem esse tipo de caso, aí realmente você tem que zelar e dependendo do que é o defeito, né? Porque você pode ter. Qual é a sua definição de defeito? É um erro ali na embalagem? Cara, isso não vai trazer muito impacto para quem está bebendo, né? Você pode ter um problema ali de imagem da marca, né? A pessoa olhar, pô, tá com erro de escrita aí na marca, caramba. Agora, e você pode ter um produto tóxico caindo na bebida. Então, repare que os dois são defeitos, mas de maneira alguma são defeitos da mesma magnitude. Beleza, pessoal? E claro, tem outro exemplo que eu dou também, que é a da questão dos aviões, né? Você imagina se um a cada 100 aviões tem algum problema no ar e cai. Quer dizer, então dependendo do que você está tratando, 99% pode ser um índice muito bom, muito bacana, ou pode ser um nível de defeito extremamente ineficiente. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente parte para o que eu chamo aqui de fábula da árvore, né? Que isso indica muito bem problemas que acontecem em projetos de maneira ampla, né? Então, pessoal, vamos ver essa figurinha aqui, né? Então, vamos imaginar que chegou um cliente para uma determinada consultoria e ele tentou explicar o que ele queria. A pessoa que estava fazendo a venda, pode ser um líder de projeto, uma pessoa do comercial, né? Vamos imaginar que ela não é muito técnica da área. E muitas vezes, pessoal, o cliente ele também não sabe muito bem o que ele quer. Ele sabe a dor que ele tem, ele sabe os problemas que ele tem no dia a dia, mas muitas vezes ele não tem a clareza exata do que vai solucionar aquele problema. E é tarefa também do consultor ajudar e guiar o cliente nesse percurso, né? Inclusive a metodologia Six Sigma ela oferece muitas ferramentas para ajudar nesse sentido. De repente, se for o caso, eu até gravo alguns vídeos, eu já dei uma disciplina de Six Sigma também, eu já fiz curso de formação em Green e Black Belt, então, dependendo, a gente grava alguns vídeos aí depois para desenvolver um pouco mais a metodologia, beleza? Então, nesse caso, pessoal, o cliente explicou da melhor forma que ele podia o que ele queria ali. Então, quer dizer, o que vem a ser isso, né? Parece ali mais ou menos um balanço, né? Quer dizer, mas ele tem uma tábua, tem três tábuas, né? Então é uma coisa pouco prática, né? Se a pessoa for usar como um balanço, não sei, pode ser uma prateleira para você guardar alguma coisa, mas aí tá ao ar livre, é, sustentado por corda de repente, né? Aquilo vai balançar, não vai ter muita estabilidade. Então quer dizer, não dá nem se a gente explorar um pouquinho essa figura, não dá nem para a gente entender muito bem o que está se passando ali, né? Beleza, pessoal.
Aí imagina que essa pessoa do comercial, tem o líder de projeto fazer parte dessa equipe, passou os termos da reunião. E aí, bom, o que foi entendido foi essa coisa meio macabra, sem pé nem cabeça que está aí, né? Porque sem você saber a finalidade daquele produto, muitas vezes você pode ter distorções. Então, quer dizer, o que foi entendido ali pelo líder de projeto é que, bom, cara, eu preciso de cordas ali sustentadas por uma determinada, uma madeira sustentada por duas cordas, né? E aí, como é que eu vou apoiar isso? Aí a pessoa pode, cara, ter uma ideia de design ali, nossa, vou fazer um design inovador aqui. E aí, quer dizer, sem outros detalhes, né? Eu não sou biólogo, mas nesse caso aqui, muito provavelmente essa árvore está morta, né? Depois de um tempo, isso vai apodrecer e cair, porque você já separou a raiz. E aí você teve que achar ali ainda dois troncos para sustentar o resto da árvore, que já estava sustentada pelo próprio tronco. Então, quer dizer, você gastou homem-hora, gastou materiais, gastou em engenharia desse projeto maluco aí. E para quê? Quando de repente poderia ter sido algo bem mais simples, né? E reparem, nesse caso, para balanço está complicado também, porque você tem um tronco ali em cima e um tronco embaixo, e se for uma prateleira, alguma coisa assim, você também está muito limitado para poder guardar as coisas, né, pessoal? E aí, de repente, o que foi programado depois disso, né? A pessoa entendeu aquilo, verificou e, bom, caramba, tá, esse é o ideal, mas não tem recurso. Cara, alguém chegou à conclusão que vai matar a árvore, ninguém explicou que era um balanço ou uma prateleira, e aí a pessoa pensou, cara, tá bom, né? O que eu preciso é uma madeira amarrada por uma corda, então eu vou fazer aqui da maneira mais simples, né? Eu vou botar essa corda aqui amarrada na árvore e vou botar essa madeira aqui no chão, né? A pessoa quer ir, tá isso aí, pode não tá tão igual ao design inicial, mas de alguma maneira está escrito aí. O que foi instalado? Muitas vezes você pode ter problemas de recurso, de expertise na instalação. Então, reparem, pessoal, como todos esses gaps vão se acumulando quando você não tem uma integração, e aí a gente começa já a construir, botar a primeira sementinha aqui da ideia de processos, que a gente vai falar na próxima aula, tá? Então percebem, foi instalado, cara, aí alguém viu que não tinha madeira naquele formato, e aí pensou, bom, pelo menos eu vou instalar a corda, porque dá para cobrar alguma coisa, né? Se ele quer uma corda com a madeira, se eu instalar a corda, pelo menos ele tem metade, né? Só que isso é a mesma coisa que você, bom, criar um notebook sem placa-mãe, né? Aí você pode dizer por um lado, cara, tá bom, só um pequeno componente que eu não botei no notebook, o resto tá todo aí. Só que aí, não, naturalmente, não existe notebook sem placa-mãe. Nesse caso é a mesma coisa, você não tem prateleira, você não tem balanço, você não tem nada, apenas com essa determinada corda, beleza? Então, bom, pessoal, naturalmente, se você já está falando de todos esses gaps, de todos esses problemas ao longo desse processo, cara, muito provavelmente você não vai documentar nada também. E também, para gerar todos esses problemas, é também uma prova de que nada foi documentado direito. Você não validou com o cliente lá o projeto, você teria que ter algumas etapas de validação. Ó, tá aqui um primeiro draft do projeto. Cliente, é isso mesmo que você quer? Podemos dar o ok? Podemos começar a produzir? Podemos começar a engenharia desse projeto? Então, nada disso foi feito e aí você tem bastante prejuízo. Você não tem o projeto feito da maneira certa e você não tem o registro dos possíveis problemas para um próximo projeto, beleza? É complicado, provavelmente a consultoria não vai deixar de cobrar, porque você teve um investimento. Olha quantos atores foram envolvidos nesse projeto. Imagina quantos homem-hora foram gastos ali para você planejar, matérias-primas que foram compradas. Vamos viajar aqui. Imagina que você tem que contactar lá a Parques e Jardins para poder cortar a árvore. Então, assim, pessoal, reparem a complexidade para você no final não entregar nada. E naturalmente você incorre num custo muito grande para no final basicamente não ter produto nenhum. Então, por isso que é muito importante a gente ter uma gestão eficiente da qualidade.
E no final das contas, pessoal, o cliente, de repente, ficaria satisfeito com algo desse tipo. Um balanço feito ali num pneu, algo muito simples, e que você ainda poderia aproveitar esse pneu para reciclar, né? Você nem precisaria gastar em matéria-prima, você reciclaria algum pneu ali que seria descartado, amarraria uma corda, manteria a árvore bonitinha ali, viva, fazendo sombra, né? Gerando a possibilidade ali de um piquenique, quer dizer, agregando, pode parecer que eu estou viajando contando uma historinha, mas agregando outros serviços àquele balanço, né? Você poderia criar um parquinho ali em volta. Então, quer dizer, reparem, pessoal, que essa falta de comunicação, essa falta de protocolo, essa falta de procedimentos e processos pode gerar muito prejuízo, beleza? Então, bom, pessoal, como eu falei, vocês ficam livres aí para usar em aulas, né? Quem estiver vendo esses vídeos no YouTube e quiser gerar esse produto para treinar, então, quer dizer, eu usei um exemplo que está aqui da disciplina que eu estava dando. Uma das aulas que eu dei desse tema foi para engenharia ambiental, então o exercício entra um pouco nesse contexto, mas reparem que poderia ser com qualquer engenharia, qualquer contexto. Então, pensem o que é qualidade, o que é gestão da qualidade dentro do seu contexto específico. Isso já vai ser um bom exercício de pensamento. E de repente coloca aqui também nos comentários o que você pensou, que a gente converse. Pessoal, pense em criar um produto a partir disso. É muito importante a gente tentar produtizar o nosso conhecimento. Seja gerar um resumo, um pequeno texto para estudo depois, né? Uma coisa que me ajudou muito a estudar para concurso de docente, nos 2 que eu passei, foi inclusive fazer resumos das matérias que iam cair. Eu peguei lá a ementa como um todo e criei uma redação, um resumo, né? A primeira prova que eu fiz eram questões, então não teve isso de resumo, mas a segunda que eu fiz era o tópico sorteado na hora e você dissertar sobre aquele tópico. Então, basicamente, eu peguei o programa e fiz um produto. Gerei uma dissertação sobre cada tema. E dependendo, depois eu gravo um vídeo também, se tiver demanda, se vocês mostrarem que querem, eu posso gravar um vídeo falando um pouco também da minha trajetória para passar num concurso para professor de faculdade federal, beleza, gente? Então é muito importante a gente ter essa mentalidade produtizada, tá? Então aqui a ideia é vocês criarem, dentro desses produtos, ele pode ser um protocolo de gestão da qualidade, né? Dentro desse exemplo. Esses protocolos, eles na verdade eles vão ter o objetivo dessa fábula da árvore aqui não acontecer, para você reduzir esses gaps de comunicação, de conhecimento, e você fazer de uma forma com que o cliente saia satisfeito ali no final das contas, beleza, pessoal? Então, bom, naturalmente quem está vendo esse vídeo não precisa me enviar por e-mail, né? Isso é uma coisa aqui das turmas, mas de qualquer maneira é um contato que vocês podem ficar à vontade para falar comigo em algum momento, né? E de repente me contactar até. Eu também tenho grupo de pesquisa, tá, pessoal? Que eu trabalho na COP. Então, se vocês quiserem me contactar para qualquer outro motivo, vai ser um prazer enorme, tá? E é aquilo, pessoal. Vamos começar agora para o nosso módulo 2, onde a gente vai aprofundar essas noções de qualidade. E, pessoal, se vocês chegaram até aqui, assistiram o vídeo, se ele está sendo útil para vocês até esse momento, eu vou deixar um pedido, né? Se inscrevam, compartilhem esse vídeo para quem vocês conhecem, porque eu realmente fiz um investimento aqui para tentar trazer um conteúdo bacana para vocês em microfone, uma câmera, uma iluminação um pouco melhor, né? Um setup aqui para eu poder gravar, algumas ferramentas tanto de gravação quanto de edição. E claro, eu acabo investindo dinheiro do próprio bolso para isso, né? Então, se vocês puderem me ajudar compartilhando, deixando o like, a gente tem ali o hype também, se inscrevendo aqui para vocês sempre terem esse conteúdo de graça, eu agradeço muito a vocês, pessoal, porque vai me dar força para continuar publicando. E depois, quem sabe, a monetização, se algum dia eu conseguir, ela vai me ajudar também a pagar esse investimento, beleza? Então vamos seguir daqui, pessoal, aprofundando as noções de qualidade. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Esse aqui é o Fiat Uno e a Ferrari.
né? Então, basicamente, dentro dessa ideia de adequação ao uso, o Fiat Uno, pessoal, ele tem baixo consumo de combustível, espaço ali para 4 pessoas, você vai adquirir por um baixo investimento. No Rio de Janeiro, que é uma cidade muito lotada, né? Se vocês estão em outros lugares, vocês já devem, pelo meu sotaque, ter notado que eu sou aqui carioca, falo bastante chiado, né? Então, aqui é muito congestionado, então você ter um carro ali menorzinho, com boa capacidade de manobra, que dê para você conseguir entrar em qualquer vaga, é uma coisa bacana também. Então percebem, pessoal, o seguro vai ser mais barato, como é um carro já mais antigo, você não vai pagar IPVA, a chance de ser roubado é muito menor. Então percebem, pessoal, que dentro dessa visão de adequação ao uso, de Uno, você ter um carro ali mais popular, é até muito mais adequado para o seu uso dentro de um grande centro urbano como o Rio de Janeiro, do que basicamente você ter uma Ferrari, né? A Ferrari, beleza, ela vai te entregar alto desempenho, mas para quê? Para você ficar parado no trânsito, no sinal? Não faz muito sentido. O status, né? Mas agregado ao status, se você tiver uma colisão, uma batida, você atrair a atenção para algum tipo de roubo, né? Será que você vai se sentir seguro de estacionar na rua, por exemplo? Então, assim, vai te gerar uma série de outras preocupações. Beleza, vai ter alta tecnologia, design avançado, mas dependendo do caso, será que é isso que você precisa? Será que esse é o nível de adequação que você busca? E esse gráfico, pessoal, ele é muito bacana, a gente podia, nossa, ficar bastante tempo comentando aqui ele, mas eu vou passar um pouco rápido e mais para frente em outras aulas, de repente a gente comenta ele com um pouco mais de detalhes. Então, a gente tem um marco temporal aqui que passa de uma visão da qualidade estritamente relacionada à inspeção, uma visão muito funcionalizada e que também se integra com a teoria das restrições de Eliyahu Goldratt e que alguns pesquisadores brasileiros como Junico Antunes também escreveu muita coisa, e é a teoria dos ótimos locais e globais. Então, assim, pessoal, dentro da época taylorista, que está muito atrelada a essa fase da inspeção da qualidade também, a ideia era muito funcionalizada, tá? E dentro dessa ideia funcionalizada e na qualidade especificamente muito atrelada à inspeção, o que se preconizava? Cara, meio que não importa se eu produzo muito produto defeituoso. Se a minha inspeção for boa, eu evito que isso chegue para o cliente final. Só que essa visão, pessoal, ela é muito pobre, ela é muito limitada. Porque basicamente eu estou produzindo produtos para ir para o lixo, eu estou deixando de ter toda a margem de contribuição que esses produtos poderiam me dar, e eu estou tendo todo o prejuízo de custo que levou para produzir. Beleza? Então, a gente teve uma evolução dessa visão da qualidade para uma visão mais processual, caminhando até o que a gente entende hoje em dia como qualidade total, formada por diversos blocos construtores. Beleza, pessoal? E aí, naturalmente, dentro dessa questão de qualidade, isso nos remete, isso nos faz chegar numa função objetivo chamada nível de serviço, pessoal. Então, reparem que agora, sendo um pouco mais técnico, o carro de luxo é um produto premium. O cliente paga mais, ele vai esperar mais, ou seja, ele espera um nível de serviço maior. O Fiat 147, quem compra tem que ter uma expectativa menor de nível de serviço. Será que ele entrega? Dependendo do nível de serviço esperado, entrega. Então, nesse caso, ele entregaria o que a gente chama de qualidade também, porque ele está cumprindo o nível de serviço acordado. Beleza? Indo para um exemplo de futebol, pessoal, a gestão ela pode entrar em qualquer coisa. Hoje no futebol também você tem a questão dos scouts, da análise de desempenho, né? Isso vira um tema muito bacana para a gente explorar em algum vídeo depois também. Então imagina o Neymar, um cara de alto desempenho, já jogou nos times mais importantes e mais relevantes do mundo. Então imagina se ele jogou 3 Copas do Mundo, imagina se ele faz 20 gols numa temporada. Cara, isso é talvez o nível de serviço mínimo que se espera dele. Pelo salário que ele ganha, por tudo que envolve você ter um jogador desse porte no seu time. Da fábrica, a gente já comentou esse exemplo.
E aí você tem, por exemplo, de produtos como, por exemplo, a árvore de Natal, que é bem da indústria petrolífera, né, que não é muito a minha área, eu não vou saber explicar muito bem, mas tem uma pequena explicação aí, que é um tipo de produto que naturalmente você não vai produzir para estoque, você não vai produzir de forma empurrada. Você vai fazer a produção daquele determinado produto, na verdade você provavelmente vai começar a engenharia daquele produto a partir de um pedido real, a partir de um primeiro desembolso de dinheiro ali contratando a sua empresa. Beleza? Então, pessoal, a grande lição que a gente tem aqui nesse é que é fundamental você cumprir o nível de serviço acordado. Isso é fundamental. Muitas vezes você pode entender que quer entregar um nível superior e você pode incorrer em mais custos e na tentativa de entregar algo a mais pode nem ser bem recebido, porque o cliente não precisa, não quer, que vai gerar algum outro tipo de transtorno para ele. Beleza? E o caso do nível de serviço inferior já é mais óbvio, né? Os problemas que isso pode trazer. Tá aquém daquilo que é entregue, do que é esperado, e naturalmente você vai ter problemas lá de contrato, multas, dependendo, até brigas na justiça, beleza, pessoal? Então, seguindo aqui, a gente segue para o final aqui dessa aula, né, pessoal? Obrigado a todo mundo que chegou até aqui. De novo, eu vou pedir para vocês curtirem e compartilharem, tá? E aqui é a segunda tarefa, a motivação do segundo produto dentro dessa aula, beleza? Então a ideia é vocês pensarem em exemplos da área de vocês que sejam análogos a algo mais simples, mas que também entregaria uma solução, que a analogia aqui é com Fiat Uno, e algo que seria, digamos, a solução Ferrari, aquele sonho de consumo, mas que também seria muito caro e talvez impossível dentro do contexto do momento. Então pensem e exemplifiquem como o conceito de nível de serviço se aplica a projetos e serviços da área de vocês, beleza? Então pensem em um protocolo que, a partir de uma necessidade real do cliente, ajude vocês a estimar o nível de serviço exato para aquele determinado cliente. Beleza, pessoal? Então, basicamente, a gente fica por aqui nesse vídeo, tá? Agradeço muito a vocês por ficarem até aqui. Então, um grande abraço e até a próxima.